Olá, boa tarde. A igualdade entre homens e mulheres é um direito previsto na Constituição Federal. Mas isso na teoria, porque na realidade, na prática, não é bem assim. De olho nessa situação, o Conselho Nacional de Justiça promove um seminário para aperfeiçoar a política nacional de equidade de gênero na justiça brasileira. É esse um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, determina que juizados da infância e da juventude verifiquem a situação de crianças e adolescentes em acampamentos montados por manifestantes contrários ao resultado das eleições. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encaminha para a Procuradoria-Geral da República pedido de afastamento do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O deputado federal Marcelo Calero questiona a conduta do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, em relação ao processo eleitoral. E ainda, com a autorização da Justiça, Polícia Federal faz operação para apurar supostas fraudes na Fundação Getúlio Vargas. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, determinou que juízes das varas da infância e juventude verifiquem a situação de crianças e adolescentes que estejam em situação vulnerável nos acampamentos montados por manifestantes que protestam contra o resultado das eleições. Quem tem mais informações ao vivo sobre esse pedido é a repórter Aline Barcelos. Olá, Aline, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. De acordo com o corregedor Luiz Felipe Salomão, a conduta dos manifestantes vai além de crimes antidemocráticos. As condições em que se encontram os menores de idade podem não ser adequadas. O corregedor determinou, entre outras medidas, que os juizados da infância e juventude identifiquem os pontos de protesto, verifiquem se há crianças e adolescentes nos locais e quais as condições de salubridade, higiene, alimentação e outros elementos que possam colocar em risco os direitos dos menores e que assim adotem todas as medidas adequadas para a prevenção de danos ou correção de situações de risco. O corregedor citou que vídeos publicados nas redes sociais mostram barracas de camping flutuando em lama depois da enxurrada causada pelas últimas chuvas, alimentação sendo preparada em ambiente aberto junto à poluição vinda dos veículos que se encontram nas proximidades e a água da chuva invadindo os locais onde as pessoas fazem as refeições. Rafaela. Muito obrigada, Aline, pelas informações mais uma vez. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou para a Procuradoria-Geral da República o pedido de afastamento do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O pedido foi feito pelo deputado federal Marcelo Calero, do PSD do Rio de Janeiro, em uma petição apresentada no inquérito que investiga as milícias digitais. No pedido, o deputado federal Marcelo Calero questiona a conduta do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, em relação ao processo eleitoral. De acordo com o parlamentar, o ministro da Defesa deve ser investigado por crime de responsabilidade por exercício ilegítimo das funções, porque colocou em dúvida a lisura e a integridade do processo de votação. O deputado pede ainda que o Supremo determine que os órgãos vinculados ao Poder Executivo não façam manifestações públicas institucionais que questionem o processo eleitoral. Entre os exemplos de condutas consideradas graves pelo parlamentar em relação ao ministro da Defesa está a nota divulgada após a publicação do relatório das Forças Armadas, apontando que não havia incongruência nas urnas eletrônicas nas eleições de 2022, mas que a possibilidade de fraude não estaria descartada. O parlamentar defende que o documento alimenta teorias conspiratórias relacionadas ao sistema de votação. A PGR tem 5 dias para se manifestar sobre o pedido de afastamento do ministro da Defesa. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a concessão de aposentadoria a servidores do Estado do Pará não titulares de cargo efetivo e de pensão aos dependentes.
A decisão foi por maioria de votos em sessão no plenário virtual. O relator, ministro Alexandre de Moraes, explicou que a emenda constitucional 20 de 1998 delimita de forma clara o regime de previdência somente para os servidores titulares de cargos efetivos, o que não abre espaço para o Estado do Pará criar uma lei local contrária a esse entendimento. Ao declarar a lei paraense inconstitucional, os ministros mantiveram apenas os direitos adquiridos aos servidores antes da emenda constitucional de 98. A concessão de aposentadoria a servidores não titulares do Pará foi julgada pelo STF depois que a Procuradoria-Geral da República questionou lei estadual que criou regime próprio de previdência. A lei paraense havia concedido direito à aposentadoria aos servidores que ingressaram sem concurso público entre os anos de 1988 e 1998, período em que passou a valer as regras constitucionais vigentes. A seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho manteve a sentença proferida por uma juíza que não conduziu uma audiência de instrução. A anulação havia sido pedida por uma empregada doméstica que entrou com o processo. De acordo com o colegiado, não ficou comprovado que houve prejuízo às partes. A empregada doméstica buscava na justiça o reconhecimento de vínculo de emprego com o condomínio em que trabalhava e o pagamento das verbas salariais correspondentes. A primeira audiência foi conduzida pela juíza titular da primeira vara do trabalho de Ferraz de Vasconcelos, mas a segunda, de prosseguimento da instrução processual, foi presidida por outro juiz, que devolveu o processo para a titular proferir a sentença. Assim que a sentença se tornou definitiva, a trabalhadora entrou com uma ação rescisória para anular a decisão. Ela alegou que houve desrespeito ao princípio da identidade física do juiz, que vincula a prolação de sentença ao magistrado que preside a instrução. Segundo ela, a juíza titular não estava vinculada ao caso, pois havia apenas recebido a defesa na audiência inaugural e designado a audiência de instrução. Ainda segundo a empregada, esta audiência é essencial para a formação de convencimento do julgador, quando as provas são produzidas e ocorrem os depoimentos das testemunhas. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo julgou improcedente a ação rescisória. O entendimento foi que a juíza titular estava de fato vinculada ao processo, já que se tratava de prorrogação da audiência para a produção de outras provas. O relator do recurso na SDI2, ministro Alberto Balazeiro, explicou que o princípio da identidade física do juiz é regra que se aplica ao processo penal e que a aplicação ao processo do trabalho era vedada pela súmula 136, cancelada em 2012. Ainda segundo o ministro, desde então o TST firmou a jurisprudência de que não se anula uma decisão pelo descumprimento dessa regra, se não ficar comprovado prejuízo às partes ou ofensa às garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório. O ministro destacou também que o novo Código de Processo Civil afastou de vez a possibilidade de anulação de uma sentença trabalhista apenas pelo fato de um magistrado que proferiu a decisão ser diverso do que presidiu a instrução processual. A decisão foi unânime. Veja a seguir no próximo bloco. Seminário promovido pelo Conselho Nacional de Justiça discute a participação feminina no Poder Judiciário. Os detalhes em instantes. Começou hoje em Brasília um seminário promovido pelo Conselho Nacional de Justiça para discutir a participação feminina no Poder Judiciário. O encontro busca novas ideias para aperfeiçoar a política nacional de equidade de gênero na justiça brasileira. A Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário foi adotada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2018, ano em que a ministra Carmen Lúcia esteve à frente do CNJ. Hoje, 4 anos depois, a ministra Rosa Weber, ocupando a mesma cadeira, traz a equidade de gênero como assunto fundamental para a expressão da cidadania. A presença de mulheres em todas as instâncias e ramos do Poder Judiciário é exigência de uma sociedade
plural e condição da efetiva representatividade das decisões judiciais. A evolução do sistema de justiça por dentro, atribuindo oportunidades iguais a magistradas e magistrados, sem dúvida provocará reflexos positivos na sociedade brasileira. A igualdade entre homens e mulheres é um direito previsto na Constituição da República. Por isso, o seminário promove um debate sobre as dificuldades ainda enfrentadas por elas na magistratura e em outras áreas do Poder Judiciário. A ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, destacou o trabalho feito pelo CNJ, inclusive para melhorar a prestação de serviços de justiça às mulheres brasileiras. Em todos os lugares por onde tenho andado, no Brasil e fora dele, tenho divulgado o protocolo do CNJ, levando exemplares para que as mulheres de outros países possam tomar como exemplo o nosso protocolo, que é extremamente completo e que tem sido já usado também no âmbito brasileiro. Ao longo dos anos, a legislação, normas internas, tratados e convenções internacionais evoluíram quando o assunto é equidade de gênero. A conselheira do CNJ, Salise Sanchotene, destacou que os assuntos discutidos no seminário vão ser usados de base no aperfeiçoamento e no desenvolvimento de políticas concretas para as mulheres. Esperamos, assim, fomentar a discussão e viabilizar um trabalho colaborativo que deve avançar em nossas metas e proposições quanto à paridade da participação feminina, com a obtenção de propostas concretas de metas de diversidade que embasarão os rumos que o grupo de trabalho deve tomar para o próximo exercício. O Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores aproveitaram a discussão para se comprometerem com a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Ao longo de 3 semanas vão ser promovidos debates para disseminar informações sobre a valorização da vida feminina. O tema é caro ao Poder Judiciário, levando em conta que o ano de 2021 terminou com mais de 6 mil processos de feminicídio e quase 1,5 milhão de ações de violência doméstica em estoque. Bom, e agora, para a gente repercutir esse tema, eu converso ao vivo de forma remota com a professora de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná, Estefânia Barbosa, que também é pesquisadora do Centro de Estudos da Constituição sobre constitucionalismo feminista. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Estefânia. Boa tarde, Rafaela. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, um prazer conversar contigo. Bom, doutora, a senhora é estudiosa nesse tema, né? Então eu queria que a senhora fizesse um apanhado assim, do que nós temos hoje no ordenamento jurídico, em se tratando de leis, resoluções, iniciativas que colaboram aí para a gente ter uma equidade de gênero no Poder Judiciário. Quais são os avanços e gargalos para a gente poder avançar nessa questão? Então, a gente começa com uma grande mudança na Constituição, embora a gente tenha tido poucas mulheres constituintes, a gente diz que a bancada do batom teria sido efetiva em alguns avanços. Então, veja que o caput do artigo 5º, ele fala de igualdade, mas o inciso 1 fala igualdade entre homens e mulheres em deveres e obrigações. E a gente teve alguns avanços de proteção da maternidade, como a maternidade na questão do trabalho, das presidiárias e a questão da amamentação. A gente tem uma proteção especial da Previdência em relação às mulheres, que também, de alguma maneira, reflete essa distinção no mercado do trabalho. Recentemente, a gente teve Lei Maria da Penha, que foi um avanço importante, outras leis de proteção do mercado do trabalho, e também, recentemente, acho que o que passou, esse seminário do CNJ, tem mostrado o trabalho que o Conselho Nacional de Justiça tem feito em prol dos direitos das mulheres. Então, repensando todo o sistema de justiça, quer seja com maior participação das mulheres, quer seja repensar a interpretação dos casos, o acesso à justiça, como retirar os estereótipos de gênero nas diferentes áreas da justiça. Justiça do trabalho, justiça federal, justiça estadual, os casos de violência doméstica, enfim. Então, me parece bastante importante essa reflexão.
Professora, recentemente a senhora escreveu um artigo sobre a perspectiva de gênero nas decisões do Supremo. Como é que o Supremo pode contribuir, vem contribuindo? Qual o papel do STF na construção dessa nova perspectiva? Bom, primeiro porque o STF vai criar precedentes vinculantes tanto para os tribunais regionais quanto para a administração pública. Então, isso é bastante importante, especialmente porque as cortes superiores, isso no mundo inteiro, normalmente tem uma visão mais progressista e mais igualitária em matéria de direitos. Então, pode tanto dar visibilidade quanto dar um norte. E o Supremo fez em alguns casos, né? Então, auxílio maternidade da mãe adotante, né? A gente teve recentemente um olhar de constitucionalismo feminista na alteração da Lei Maria da Penha, que prevê a possibilidade do policial retirar o agressor sem decisão judicial em lugares que não tem comarca. Então, isso vai vincular todo o sistema de justiça. Então, é bastante importante essa fundamentação e essa racionalidade com perspectiva de gênero. Mas tem também muitas decisões de tribunais locais que têm sido compartilhadas, né, colocando como a gente pode repensar o direito constitucional, a partir da perspectiva de gênero. Qual é a importância da inserção da mulher, não só no ambiente do Poder Judiciário, mas na sociedade? A gente vem amadurecendo e falando cada vez mais sobre esse tema, dando visibilidade, o que é muito bom, já é um avanço e tanto, mas a senhora acha que a sociedade também tem que ter essa consciência? Eu queria que você falasse agora, para a gente fechar, sobre a importância, né, da mulher na ocupação de cargos de chefia, no Poder Judiciário, em todos os ambientes, no lugar onde ela quiser, né? O lugar da mulher é onde ela quiser, não é isso, doutora? Exatamente. Acho que a gente tem que começar pela educação. A gente tem uma sociedade estruturalmente machista, com divisão do trabalho sexual. Os homens se ocupam do espaço público, enquanto tradicionalmente as mulheres se ocupam do espaço privado, atividades domésticas, cuidado com os filhos, com os idosos, com os doentes. Então, a gente precisa demonstrar que precisa de uma rede de apoio, né? Então, de creches, de estrutura de escolas, porque a maternidade ela desiguala muito as mulheres. E a gente tem uma tradição religiosa bastante conservadora, que também, ao longo da história, colocou as mulheres no espaço privado. Então, a gente vai precisar de, talvez, ações afirmativas, né? Porque até que haja alteração da ocupação dos espaços, ações afirmativas são importantes, e especialmente na política. A gente tem um congresso, né? Eu não vi ainda os dados dessa formação nova, mas cerca de 15% apenas de mulheres, e as mulheres precisam participar do debate das leis que vão impactar nas suas vidas. Então, enquanto não houver mulheres debatendo e deliberando democraticamente em grau de igualdade nos espaços masculinos, tradicionalmente masculinos, a gente não tem uma implementação de uma verdadeira democracia, que só se faz com igualdade e liberdade, e igual liberdade também. Só para finalizar rapidinho, vamos dar um exemplo aqui dessa disparidade. No estado da senhora, a gente conversava aqui nos bastidores, qual é a realidade aí no tribunal, por exemplo? Então, o Tribunal de Justiça do Paraná tem cerca de 110 desembargadores e cerca de 18 desembargadoras mulheres, né? Olha aí, então, se a gente for fazer o recorte das mulheres... uma participação muito pequena. Se a gente for fazer o recorte das mulheres negras, então, pior ainda, né? Infelizmente, a gente não tem tempo mais. Eu quero agradecer muito sua participação, suas reflexões, essa troca aqui. Boa tarde, viu, doutora Estefânia? Muito obrigada. Obrigada, boa tarde a todos. E em Rondônia, órgãos e empresas públicas responderam a inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Federal e afirmaram que cumprem a lei de acessibilidade quanto às pessoas com deficiência auditiva. A norma exige, no mínimo, 5% dos trabalhadores públicos capacitados em Libras.
O atendimento às pessoas surdas ou com deficiência auditiva deve ser garantido por meio da tradução e da interpretação de língua brasileira de sinais. Para isso, é necessário que os órgãos e empresas públicas tenham, no mínimo, 5% dos servidores, funcionários ou empregados capacitados em Libras. Depois de questionar os órgãos e empresas em Rondônia, o MPF verificou que os poucos que não tinham um quantitativo mínimo necessário encaminharam programação de capacitação e outras medidas para se adequarem à legislação. Entre as instituições questionadas estão o IBGE, a Procuradoria da União, a Petrobras e a Procuradoria Federal. Veja a seguir, Polícia Federal faz operação para apurar supostas fraudes na Fundação Getúlio Vargas. Os detalhes em instantes. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a operação da Polícia Federal que investiga suposto esquema de corrupção, fraudes a licitações, evasão de divisas e lavagem de dinheiro a pessoas ligadas a fundadores da Fundação Getúlio Vargas e a familiares do ex-ministro da Economia, Mário Henrique Simons. Ao todo, cerca de 100 agentes cumpriram na manhã de hoje 29 mandados de busca e apreensão. 26 foram cumpridos na capital fluminense, um deles na sede da Fundação Getúlio Vargas, e outros 3 mandados foram cumpridos na cidade de São Paulo. A Justiça do Rio emitiu ainda ordens de sequestro de bens e cautelares restritivas. A investigação começou em 2019, depois que a Polícia Federal recebeu informações que, por meio da Fundação Getúlio Vargas, órgãos federais e estaduais conseguiram pareceres que mascaravam o desvio de finalidade de diversos recursos de contratos. A PF também constatou o pagamento de propina para que fossem emitidos pareceres camuflando possível corrupção dos órgãos públicos. Também há indícios de que a FGV era usada para superfaturar contratos feitos por dispensa de licitação, além de encobrir a contratação de empresas de fachada ou indicadas por agentes públicos que concorriam em licitação coordenada pelo órgão. O esquema criminoso também utilizava de paraísos fiscais na Suíça, Ilhas Virgens e Bahamas para evasão de divisas e ilícitos fiscais. E nessa quarta-feira foi lançado no Supremo Tribunal Federal o livro A Propriedade Intelectual do Software, Análise Histórica e Crítica, de Rodrigo Canali. A obra reúne informações sobre programas de computador e questões jurídicas relacionadas ao tema. Rodrigo Canali diz que sempre foi um apaixonado e curioso pelos mecanismos da propriedade intelectual. Esse instrumento jurídico de proteção aos autores começou na literatura e avançou sobre diferentes áreas. A propriedade intelectual do software, análise histórica e crítica, demorou 3 anos para ser publicado. O autor aborda desde conhecimentos básicos sobre programas de computador até as questões jurídicas. Tem toda a questão da pirataria, que está aí diretamente relacionada, a questão do custo econômico do software, que a escolha de determinadas estruturas contratuais e econômicas gera um custo lá em cima, tem as categorias penais que são criadas para fortalecer determinados incentivos a um software proprietário, mas ao mesmo tempo foram essas mesmas categorias do direito autoral que permitiram o florescimento dessas iniciativas de software livre, de software de código aberto, de software que pode ser amplamente divulgado e compartilhado, e aí também é um impacto, digamos, positivo no usuário do ponto de vista do interesse social. O secretário-geral da Presidência do Supremo Tribunal Federal, Estevão Waterloo, destacou a contribuição do autor. Ela, além de apresentar ao leitor o estado da arte sobre o direito autoral dos desenvolvedores de programas de computador, é sem dúvida um convite à reflexão acerca das categorias jurídicas que informam o nosso direito de propriedade. Rodrigo é chefe da assessoria de apoio gerencial do Supremo. Trabalha com a equipe da presidente do STF, ministra Rosa Weber, que prestigiou o lançamento do livro. Eu tenho certeza que o livro que hoje está sendo lançado e que é fruto de um trabalho desenvolvido ainda ao tempo que o Rodrigo estava no TST, e nós estávamos no TST,
servirá de grande contribuição a todos que se debruçam sobre o tema. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.